de Janeiro vive um momento singular da sua história. Está em curso um projeto de cidade de criminalização da vida. Do espetáculo da morte. Do apagamento da memória coletiva. Ao mesmo tempo que se constrói um novo imaginário de cidade, através do afastamento dos pobres do mar, surgem cada vez mais processos de resistência. Que o Benjamin usa de monumentum, né? Quer dizer, da cidade como memória viva de uma história e de um passado. Como é uma cidade impossível de partir, é uma tensão de uma cidade que vive junto. O sea que la ciudad global se vuelve un espacio de frontera para, digamos, implantar una cultura globalizada, estandarizada, pero a nivel muy complejo, en economías nacionales que todavía estaban marcadas por su propia especificidad, digamos. Serão investidos no Rio de Janeiro 8 bilhões de reais nos próximos anos, numa operação conectada diretamente com a indústria da construção civil e a militarização do território urbano, fazendo do Rio de Janeiro um regime de segurança máxima e o maior projeto de cidade global da atualidade. Grande modelo, grande paradigma urbano de mentalidade obsidional, quer dizer, mentalidade de fortaleza, né? Os ricos se entrincheirando, o afastamento da pobreza. Eu creo que hoy en día, si yo me pregunto ¿cuál es la lógica del sistema? Y si yo me ubico al límite del sistema, ¿veo un proceso de incorporación como consumidor? No. El proceso hoy en día es de expulsión. A segregação é produzida no Rio de Janeiro através das formas de uso e ocupação do espaço urbano, criminalizando trabalhadores sem teto, camelôs e jovens moradores de favela, para fortalecer a indústria do turismo, entretenimento e especulação imobiliária. O poder público, aliado às empresas privadas, estabelecem os limites entre a favela e o asfalto. E as relações nessas fronteiras são pautadas pelo potencial de consumo e pela criação de zonas de fluxo exclusivas para a elite da cidade e para os turistas estrangeiros. Precisamos do apoio
e da visão de futuro das senhoras e dos senhores. O Rio está pronto. Os que nos derem essa chance não se arrependerão. Estejam certos, os Jogos Olímpicos do Rio serão inesquecíveis, pois estarão cheios da paixão, da alegria e da criatividade do povo brasileiro. Muito obrigado. Para o projeto da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, milhares de moradores de favelas e ocupações têm sofrido com os despejos ilegais e com as políticas de moradia com elementos fascistas, promovendo a remoção das pessoas mais pobres para zonas distantes da região central da cidade. Os cidadãos, quando se trata de uma intervenção no território onde eles vivem, eles, antes de mais nada, têm que ser informados. Informados com a devida antecedência. E mais do que informados, os cidadãos têm que ter o direito de participar do processo de definição das alternativas a essa remoção, porque sempre é possível mexer nos projetos de modo a que, no mínimo, as remoções sejam minimizadas, né, quando não evitadas totalmente, mas também das alternativas de reassentamento. Como elas devem ser, quando elas devem ser, como elas devem se dar. E esse processo de respeito e de trabalhar junto com as comunidades atingidas não é só uma, digamos, uma opção ideológica de um governo ou outro governo. Não, é uma obrigação do ponto de vista dos direitos humanos e do ponto de vista do marco dos direitos humanos no campo internacional. Como claro exemplo de expulsão dos pobres das regiões próximas aos aparelhos esportivos, está a remoção da favela do metrô na Mangueira, zona norte da cidade, que se especula será um estacionamento para atender ao estádio do Maracanã durante a final da Copa de 2014. O destino aqui nosso que trabalha aqui também certo. Os donos da oficina dá quase tudo certo, de lá para lá, ó, daqui da estação para lá. Eles vão fazer as lojinhas que supostamente é nada no papel, nenhum projeto, mas supostamente dali para lá vão fazer as lojas. E nós que somos, trabalhamos por conta própria aqui, o destino meio incerto. Eu não sei se o governo, esse tempo todo, ele vai ficar fazendo o quê esse tempo todo que vai fazer as lojas ali? Esse tempo todo a gente vai ter que dar um jeitinho brasileiro. Se o governo, também não está vendo aí, ó, o Rio de Janeiro rolando várias coisas e nós que somos desfavorecidos, né? Na ocupação Guerreiros Urbanos em Santa Teresa, zona turística da cidade, a rapidez com que a justiça reintegrou a posse de um imóvel abandonado a uma universidade que deve 15 anos de impostos trabalhistas atrasados indignou a todos que estavam na ocupação. Poxa, odeio sexta-feira, depois sair tudo aí, poeira, tossindo, separado, cantor, meio fio da igreja aí, sabendo? Outra ocupação, o despejo, outra ocupação. Não tem dinheiro pro funcionário, mas tem dinheiro pra pagar o advogado. O processo de reintegração de posse foi um dos menos instruídos que eu já vi em minha vida. Eu já vi mais de 50, porque eu advogo com isso, o Movimento Sem Teto, na Bahia. Então, esse foi um dos menos instruídos, mas ainda assim a juíza concedeu no mesmo dia, praticamente, a reintegração de posse. Eles conseguiram fazer gestão junto ao judiciário para que todo um rito burocrático da peça da entrada no judiciário demora 2, 4, 3, 4 dias para chegar na mão do juiz, que isso fosse feito em algumas horas e a liminar saiu no mesmo momento, eles vieram à noite cumprir. Então, são essas relações que a gente não sabe como são feitas, né, com o Poder Judiciário, que fizeram com que a reintegração de posse viesse imediatamente, mas você vê no processo que eles não têm qualquer prova da posse do bem, tem a prova da propriedade, mas propriedade se chama uma ação petitória, né, que você vai reivindicar o bem, você vai discutir a propriedade. Essa é a reintegração de posse. A hostilidade da vizinhança estrangeira evidencia a forma como o bairro foi apropriado pelo turismo
e tem sistematicamente expulsado os mais pobres que já viviam na região. Não, querida, eu como moradora, se não concordo com a proposta, posso fazer também um movimento contra vocês, entendeu? Porque eu estou vendo que a proposta de vocês, ou posso fazer um movimento junto, entendeu? Agora, essa proposta de morar, não concordo. Concordo totalmente com a proposta de fazer um centro cultural, fazer horta coletiva, mas que não tenha moradia para ninguém, porque esse negócio de ter moradia vai resolver problemas de poucos e depois vai criar problemas para muitos. A cidade deixa de ser um espaço de negócios e se torna o próprio produto à venda no mercado do turismo internacional. E a sua principal propaganda A chegada do colonizador, do homem branco aqui no Brasil, ela é marcada por um traço de violência, de opressão e de não reconhecimento da cultura local, né? E o Estado colonizador traz todo um aparato de instituições, de disciplinamento, que a gente faz uma referência muito com o que está acontecendo atualmente no Brasil, em especial o Rio de Janeiro. O grande projeto de aburguesamento da zona central da cidade é a operação urbana consorciada chamada Porto Maravilha. Sob o argumento da revitalização do Porto do Rio, milhares de famílias têm vivido o cotidiano da distopia carioca. Abusiva, né? Você tá morando, tá na tua casa, aí de repente chegam pessoas dizendo: eu sou funcionário da prefeitura, eu tô aqui porque vocês vão ter que deixar a casa de vocês. E saem pichando a parede, colocando números lá, ninguém faz uma reunião, ninguém comunica os moradores: olha, vocês vão ser removidos daqui para tal lugar porque nós vamos fazer uma melhora para vocês terem uma vida digna, com melhor saneamento básico, melhor isso, melhor aquilo. Não, chegaram pessoas petulantes, sem postura, sem ética, na porta, intimidando as pessoas, falando que as pessoas têm que mudar, porque tem que mudar. Porque tu pergunta, por que tem que mudar? Porque tem que mudar. Tem que deixar as casas, porque a prefeitura comprou isso daqui e não pertence mais a vocês. A gente tem notícias de pessoas que hoje chegaram a receber indenizações, estão morando na rua, outras estão em dificuldade, estão morando em casas que tem condições de higiene precária, quer dizer, com um aluguel de R$400, acaba criando uma situação de violação do direito à moradia no seu extremo. Então a gente tem tentado contribuir com esse processo de resistência e criar um constrangimento político à secretaria, à prefeitura, e ver, na medida do possível, como que a gente consegue estabelecer então e pressionar por uma gestão democrática de todos esses projetos que estão acontecendo, e principalmente aqui na área portuária, que tem sido os olhos da Secretaria Municipal, não só de habitação, mas da própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Se achar hoje
alguma coisa para alugar, você não conta nesse valor de R$400. Já mudou muito. Então era isso que ele tinha que prestar atenção. Antes de fazer isso tudo que está acontecendo, ele deveria ter feito um estudo dentro da comunidade, com as pessoas que vivem dentro da comunidade, se é esse mesmo. Se é isso mesmo. Então nada disso foi feito. E eu tô na resistência. Eu não vou sair da onde eu moro, que é aquele prédio ali. Eu não vou sair dali para um aluguel de R$400. Se eu ganho, agora eu vou passar a ganhar 622. Aí eu pago, aí eles me dão os R$400. E se eu achar que a maioria tá no aluguel social, pagando 400, eles dão os R$400, mas as pessoas têm que colaborar. Com mais o quê? Mais 200, né, Leozinho? 250, fora... Moram mal, fora água e luz. A área portuária, como a gente sabe, ela guarda o início da vida urbana da cidade do Rio de Janeiro e ela guarda sobretudo a história do pobre e do negro e da negra carioca, que ficou esse tempo todo um pouco esquecido no último século, né? Uma área que ficou abandonada nos últimos 50 anos e acredito que justamente pelo fato de ser uma área que guarda essa história de uma parcela da população, quer dizer, uma grande parte da população brasileira que é negra, né? Então é uma área que não era de interesse do Estado a sua renovação, e ter melhorias e intervenções do Estado que pudessem tornar essa área em condições de uma vida urbana semelhante ao restante da cidade, ou pelo menos as proximidades, como é que é a região central do Rio de Janeiro. Uma intervenção que pretende resgatar os ares coloniais da cidade, apagar a memória social da região com uma lógica de Museu do Amanhã e Armazém da Utopia. Qualquer cidade portuária evoca encontros, né? O porto é o lugar do grande encontro, das grandes chegadas, né? E o Porto do Rio, especialmente pela tradição escravocrata da cidade do Rio de Janeiro, ela foi configurando em volta dela, né, o cemitério dos escravos, o mercado dos escravos, né, que faz parte, vamos dizer, dessa memória cruel. Salve os orixás, Ogunhê, salve os orixás, sauda meu povo, salve os orixás, sauda meu povo, salve os orixás, Ogunhê, salve os orixás. O grande fantasma do Rio de Janeiro era o medo, no século XIX, era o medo da revolta escrava, né? O Rio de Janeiro chegou a ser a maior cidade africana do mundo, né? No meio do século XIX, tamanha era a concentração de africanos trazidos para cá. Bom, nós temos então permanências históricas, né, na subjetividade, na memória coletiva carioca do Rio de Janeiro, desse fantasma, né, que a gente chama de fantasmagorias urbanas, né, que são os medos, a atualização dos medos das favelas, né, da concentração de pobres. Existe uma fantasia no Rio de Janeiro que é a favela vai descer, né, e a favela desce todo dia para trabalhar na casa das pessoas, mas aquela revolta, né, eu acho que existe nos lugares onde teve escravidão um medo ancestral da revolta dos escravos, né, de que os pobres tomem a cidade. Então, um medo ancestral da revolta dos escravos, né, de que os pobres tomem a cidade.
vida do trabalhador, tudo que atrapalha a caminhada para uma sociedade socialista, onde não tem patrão, não tem empregado, onde todo mundo é igual. É essa a saudação da Frente Nacionalista do Sem Terra. Então eu acho que o projeto Porto Maravilha, ele faz parte dos ecos do grande medo que os meios de comunicação no Brasil, que são monopolizados, né, e que imbecilizaram a população carioca. O carioca foi um resistente durante muitos anos. Hoje, de uma certa forma, o carioca médio é um bobo, né? Ele é um bobo que vê Rede Globo para fazer a poesia, né? Aliás, gostaria que pudessem puxar um coro comigo para tapar outras coisas que estão falando aí. Sou carioca, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou carioca, com muito orgulho. Bora, Red Globo! 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 Quella che è una crisi del capitalismo globale, e questa è la cosa che diventa estremamente importante, sempre più importante. Cioè, qualcuno dice, non so, veramente l'uno si è diviso in due, cioè la capacità capitalistica di unificare società e sviluppo si è spezzata in due, la capacità dello Stato di far funzionare legge e consenso alla legge, adesione alla legge si è spezzata in due, la rappresentanza che era il canale fondamentale per cui le espressioni delle volontà popolari si formavano in istituzione, ecco, è saltata in due. Cioè c'è una crisi che è una crisi profondissima che passa dal politico al sociale alla, diciamo, a quella che è l'etica sociale, alla vita, alle forme di vita. Organizando contra o Comitê da Copa, porque hoje a gente tem mais de 178 favelas listradas para poder sofrer com as influências, entendeu, negativas que a Copa tem. Nós passamos por várias atividades no Brasil, onde a única coisa que sobrou para a população foram uma herança de elefantes brancos, e hoje só a violência e a remoção está sendo colocada para essas comunidades. Então o povo está se organizando e levantando contra as remoções nas comunidades, contra as remoções na favela e por uma construção de uma reforma urbana no Brasil. Na verdade, as remoções que estão acontecendo na cidade é um verdadeiro absurdo. Essas remoções só servem à especulação imobiliária, não servem aos trabalhadores. Se nós não somos contra a Copa, mas nós queremos que ela venha acompanhada de mais coisas. Nós queremos Copa, cozinha, sala, tudo que nós temos direito. A gente vem passando no Rio de Janeiro por um processo de extrema autocracia, assim, do Estado, em que ele vem, na verdade, implementando toda uma política de controle e coerção dos mais pobres, né? Então aqui no dia 7 de setembro, para desmascarar essa farsa, que é o 7 de setembro, dia da independência, enquanto milhares de pessoas estão sendo removidas de suas casas, milhares de pessoas estão sendo massacradas nos seus cotidianos, nos seus dia a dias. Desde sempre que chegaram nesse lugar, começaram a remover. São 511 anos que estamos sofrendo a remoção e mais uma vez vamos continuar firme e forte aqui, porque o centro é do povo. Não é tão violento aqui como muitas pessoas esperam, mas eu não esperava tanta injustiça dentro de uma cidade tão bonita como é o Rio de Janeiro. Eu fiquei assustada em ver pessoas que querem trabalhar apanhando na rua porque não tem uma autorização para poder estar ali. Fiquei assustada com a polícia tirar dinheiro de você porque você está saindo de uma área suspeita. A gente aqui no Rio tem um espaço que a gente chama de plenário dos movimentos sociais, que é ali onde diversos movimentos sociais, sindicais, movimentos estudantis se encontram para colocar suas pautas de luta
e a partir daí a gente pensar e fazer luta comum, luta conjunta, luta unitária. Então tem a pauta da reforma agrária, tem a pauta da moradia, tem a pauta sindical também, a pauta do movimento estudantil. Na plenária dos movimentos sociais a gente tenta organizar essas lutas, essas mobilizações comuns a partir daí, né? A gente tenta se ver na luta do outro, tanto na resistência como na luta.